Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio para todos nós estarmos na casa do Senhor no dia de domingo. O domingo é o prelúdio do céu. No céu, todos os dias serão domingo. Todos os dias serão dedicados ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 37, o versículo número 2. Gênesis 37, 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Só até aqui. Vamos orar. Ó Deus, aqui estamos nesta manhã de domingo e queremos dedicar todo este momento e tudo mais a Ti. Dedicar sempre o melhor de nós. Ainda que sejam obras imperfeitas, mas dedicamos em Cristo Jesus. E Ele é quem nos santifica e nos habilita a toda boa obra. E aqui estamos. Fala o nosso entendimento e inflama os nossos corações para o louvor da sua glória somente, em Cristo Jesus. Amém. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Aqui começa uma das mais belas histórias das Escrituras. A história de José do Egito, como é conhecida. Um homem que passou pelas aflições sem perder a ternura. Passou por momentos de aridez sem se ressecar por dentro. Se você ainda não conhece a história de José, apressa-te. Um homem que venceu o mais difícil em face das adversidades. Não se tornar uma pessoa pior. Porque o mais complicado dessa vida não é superar os problemas, transpor as crises ou vencer as dificuldades. O mais difícil dessa vida é não se tornar pior. A tendência é que quanto mais caminhemos pelos desertos, mais iguais aos desertos fiquemos. Pessoas ríspidas, indóceis, inóspitas, gente sem graça, áridas, secas, sem vida. E quanto mais pelos desertos da nossa existência, mais deserto nos tornamos. E quando olhamos para a vida de José, percebemos que este homem conseguiu não piorar. Nem em face das adversidades, nem em face da prosperidade. José é um bom exemplo a ser estudado. Passou por duras provas e não endureceu o seu coração. É um bom exemplo a ser imitado. Passou por duras provas e não perdeu os seus valores.
E é isso que eu gostaria de falar brevemente nesta manhã. José, um homem digno de ser imitado. José, um homem digno de ser imitado. E isso porque ele era um homem íntegro. E eu gostaria de fazer 3 análises breves sobre a vida de José. A primeira análise que farei sobre a vida deste homem tem a ver com os dramas de José. Criança ainda, já sabia o que era ter um lar tempestuoso, um lar caótico, um lar em crise. Seu próprio tio Esaú, a seu pai Jacó, perseguia de morte. E não fosse a intervenção divina, uma tragédia teria acontecido. Também já sabia o que era perder pessoas amadas. Sua mãe Raquel morreu quando ele tinha por volta de 6 anos, durante o parto de Benjamim. Se todo parto é uma luta e toda partida é um luto, José vivenciou os dois, a luta e o luto. E por aqueles anos também perdeu o seu avô paterno, Isaque. Jacó sabia o que era ser rejeitado. José sabia o que era ser rejeitado por quem amava. Aos 17 anos foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele sabia o que era ser injustiçado pelos patrões. Servo na casa de Potifar, oficial egípcio, foi falsamente acusado de traição e amargou 13 anos de cadeia por isso. Ele sabia o que era ser esquecido pelos companheiros. Na prisão, pediu a um amigo que lembrasse dele quando saísse dali. E por 2 anos mais, foi esquecido. José sabia o que era a dor da solidão. Durante 22 anos de sua vida no Egito, foi uma vida separada do pai e separada dos irmãos. José tinha tudo para ser o homem mais amargo deste mundo. E o que ele fez? Continuou acreditando em Deus. A segunda análise que farei sobre a vida de José tem a ver com as tramas contra José. Calvino disse que o mal é como uma aranha que volta imediatamente a tecer a sua teia quando esta é rompida. É a insistente trama do mal contra o bem. Um dia, Deus deu um sonho para José. O sonho de que ele seria proeminente. Então sua vida se tornou em aparente pesadelo. Seus irmãos, que por ciúme o odiavam, passaram a odiá-lo ainda mais. Lá vem o tal sonhador, disseram eles, matemo-lo e vamos ver no que vai dar estes seus sonhos. Quão maldosos foram os irmãos de José, ao ponto de tramarem contra a sua própria vida. E as redes da maldade foram lançadas sobre ele. De que nos aproveita matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo e lucrar com ele.
Que grande humilhação! Do primeiro da casa de seu pai, tornou-se o último na casa da escravidão. E revendido para o Egito, meus irmãos, José logo saberia que sempre existe um jeito novo de se matar alguém. Todos os dias a mulher de seu patrão tramava contra a moral de José. Queria deitar-se com ele, fazê-lo um infiel. Anos depois, quando exaltado por Faraó, sobretudo por Deus, como o segundo homem do Egito, agora a trama foi contra a sua fé. Por esposa, Faraó lhe deu a filha de um eminente sacerdote pagão. José tinha tudo para se tornar o homem mais amargo deste mundo. E o que ele fez? Continuou acreditando em Deus. E por último, a terceira análise que farei sobre a vida de José tem a ver com o drama de José. Já falei sobre os dramas, já falei sobre as tramas, agora eu quero falar sobre o grama, isso mesmo, o grama. Venderam José por 20 ciclos de prata, cerca de 230 gramas de prata. Mas certamente esse homem valia ouro, certamente ele valia muito mais. Onde quer que estivesse, independente das circunstâncias, buscava viver de modo digno. E Deus fazia tudo prosperar em suas mãos, quer no mais profundo cárcere, ou no mais alto posto, quer como um simples servo, ou como um grande líder, quer na casa de seu pai, ou na casa de seu patrão. José era um homem íntegro, um homem de peso, mais preocupado em ser fiel do que fazer sucesso. Foi fiel ao seu pai, não consentindo com as trapalhadas de seus irmãos. Foi fiel ao seu patrão, não encarou o pecado como meio de promoção. Se eu conquistar a mulher do chefe, posso me dar muito bem. Não! Antes preferiu ir para o cárcere com Deus do que ir para a cama com o diabo. Foi fiel a Faraó na boa administração do Egito. Sobretudo foi fiel a Deus na boa administração de sua vocação. Não foste vós que me enviastes para o Egito, foi Deus que me enviou para cá. Deus está no controle de tudo. Vós, na verdade, até tentaram o mal contra mim, porém Deus tornou este veneno de cobra em soro antiofídico, como vede agora, para que se conserve muita gente em vida. José era um homem de peso, um homem que foi pesado na balança de Deus e não foi achado em falta. E isso é chamado integridade. José tinha tudo para ser o homem mais amargo do mundo. E o que ele fez? Continuou acreditando em Deus. Nessa manhã, de maneira breve, vimos sobre a vida de José, um homem digno de ser imitado. E disse que ele era digno de ser imitado porque ele era íntegro. E nós fizemos 3 breves análises sobre a vida de José, os dramas deste homem,
quão difícil foi a sua vida. As tramas contra ele, quanta conspiração. E o drama de José, quão valoroso foi este homem. A despeito de suas lutas e lutas, em nenhum momento o vemos murmurar contra Deus, sempre acreditando nos projetos de Deus para a vida dele. Mas ainda me resta dizer duas coisas, conclusivamente, sobre a história de José. Primeiro, é que ela aponta para a história de Jesus Cristo. Um tipo de Jesus Cristo, amado pelo Pai, entregue por Deus, vendido injustamente pelos seus, sofreu perseguições e tentações, exaltado por Deus. É a história daquele que foi enviado para a salvação de muitos. E a segunda é que a história de José aponta para a história de Jacó. Ou melhor, é a história de Jacó. E é isso que Moisés deixa bem claro aqui para a gente. Abra sua Bíblia de novo. Gênesis 37, o versículo 2. Presta atenção no que Moisés está dizendo aqui. Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Interessante aqui, presta atenção nisso. A história dos filhos são, na verdade, dos pais. Moisés disse: eu vou falar sobre a história de Jacó. E começa a contar a história de José. Cuida bem da sua história, meu querido, porque ela não é só sua. É um capítulo dentro da história do seu pai. É um adendo, é um acréscimo. Elas se confundem. Cuidemos bem da nossa história, meus queridos, porque a nossa história não nos pertence somente, para que todos possam dizer de nós aquilo que muitos disseram a respeito de José. Raquel, José, Moisés, Potifar, o carcereiro, o copeiro, Faraó e tantos outros disseram a respeito de José. Deus era com ele. E assim, não presenteemos nossos pais, mas sejamos presentes para a história de nossos pais. Eis um presente que daremos durante todos os dias de nossa vida, mesmo depois que os nossos pais se forem. Honrar a história deles, melhorar a história deles, e que Deus nos ajude a sermos compreensíveis e entender que a minha história não me pertence. Se a minha história é a história do meu pai, eu tenho que ter mais responsabilidade. Eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. E se tem um presente que meu pai continuará recebendo mesmo depois de morto, é honra em memória. No mínimo, em memória. Se você quer dar um presente de peso para o seu pai, seja íntegro, para que todos possam dizer: eis aí como Deus é com ele. E que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Cristo Jesus.